Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. Quero convidá-los ao Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, nós iremos ler o versículo 14. Enquanto você está folheando a Bíblia, eu quero manifestar a Deus em palavras a minha gratidão, o meu louvor, exaltar a Deus por Ele ter nos trazido em paz e em segurança. Manifestar a Deus louvor pela vida de todos vocês que aqui vieram esta noite, ser grato a Deus pela vida do vosso pastor presidente, sacerdote desta casa, deste município. Louvar a Deus pela vida do seu vice-pastor da igreja, pastor Jackson. Muito obrigado, pastor, pelos cuidados. Deus continue a abençoar esse colegiado de pastores, obreiros, servos do Senhor, que aqui estão esta noite. Trago a saudação da minha família. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, que se chama Gael Santiago. E eu tenho uma filha de 48 dias de nascida, que se chama Eleonora Sofia. E sou casado com a irmã Ellen Rosa há quase 17 anos. Deus é muito bom, porque eu orei a Deus pedindo um filho. Depois de 11 anos, Ele me deu Gael. Porém, Deus nunca faz somente o que pedimos. Deus faz além do que pedimos e pensamos. Mateus capítulo 10, versículo 14. Se todos encontraram, me dê um sinal dizendo amém. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Você pode se assentar, muito obrigado. Todos nós seres humanos, temos uma necessidade básica. Essa necessidade, ela está em nosso DNA. É a necessidade de pertencimento, de aceitação. Como seres humanos, nós temos a necessidade de pertencer, de ser aceito, escolhido, acolhido, recebido, de conviver. O Senhor Deus, o nosso Criador, Ele nos criou com a capacidade de ser seres para se relacionar. Se percebe muito bem que nós gostamos de nos relacionar, gostamos de ter amigos, de conversar, de sorrir, porque nos sentimos bem quando nós estamos cercados por pessoas que nos amam, que valorizam a nossa presença, que valorizam o nosso sorriso, a nossa conversa. Esta é uma necessidade que temos e faz parte da nossa existência. Não obstante termos essa necessidade de pertencimento, como seres humanos, nós rejeitamos e somos rejeitados. Quantas vezes, de forma imperceptível, alguém lhe rejeitou? Existem pessoas que nos rejeitam de forma indireta. Existe rejeição que nos atinge de uma maneira indireta. Mas existe a rejeição que ela é direta, que ela é brutal. A rejeição, ela é universal. Independentemente da raça, tribo, língua ou nação, em algum momento, o ser humano vai sentir o gosto amargo da rejeição.
Ao sermos rejeitados, nós somos feridos na alma. Ao sermos rejeitados, a rejeição atinge a nossa alma, e não somente a nossa alma, mas a rejeição tem o poder de nos levar a questionar a nossa identidade. Quando nós somos rejeitados, passamos a questionar quem somos, passamos a questionar qual é o nosso valor, qual é a nossa relevância, e procuramos provar o nosso valor. A rejeição, ela é tão terrível que ela pode alcançar o ser humano ainda no ventre. Existem pessoas que foram rejeitadas ainda no ventre da mãe. A rejeição, ela é tão terrível que ela pode alcançar o ser humano antes mesmo de dar o seu primeiro choro. Existem mulheres que, quando estão grávidas, estão passando por experiências maravilhosas. Mas existem mulheres que, quando estão grávidas, passam por experiências traumáticas. Algumas mulheres são agredidas verbalmente, outras são agredidas emocionalmente, socialmente, em alguns casos até fisicamente. Quando a mulher passa por essas decepções no seu processo de gestação, que dura de 37 a 42 semanas, a mulher, sem que ela perceba, ela vai ter um aumento de hormônio, um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio atravessa a placenta, chegando ao feto. A criança que está em seu ventre, em pleno desenvolvimento, está ligada à mãe pelo umbigo umbilical. Não somente ligação física, mas também uma ligação emocional. Porque a criança pode absorver aceitação ou rejeição. A criança que é rejeitada ainda no ventre, ela pode nascer com uma predisposição a ter um sentimento chamado baixa autoestima, complexo de inferioridade. Ela vai ter dificuldades de se relacionar na sua vida adulta. Ela vai ter uma carência de provar o seu valor e de receber elogios para ter a sua vida aprovada. Nós percebemos à luz da Bíblia que a rejeição por si só é um golpe direto. Mas a rejeição familiar, ela dói de uma forma elevada. A dor da rejeição familiar é potencializada. Se eu chegar aqui essa noite e rejeitá-los, vocês irão se sentir desconfortáveis. Mas não vai se comparar à rejeição de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, do esposo, da esposa. Um dia desse, um obreiro me procurou e disse: pastor, a minha mãe esmurrou a própria barriga na tentativa de me matar. Ele carrega essa raiz de rejeição da mãe. Quantas pessoas carregam raízes de rejeição? Às vezes, sem que percebam, carregam raízes de rejeição do ventre, da adolescência, da juventude, da infância. Pessoas que foram rejeitadas por aqueles que deveriam amá-los, abraçá-los, recebê-los. A rejeição familiar, ela dói muito. Ela dói tanto que existem pessoas que são adultas, são casadas, são pais, são mães e nunca conseguiram superar a dor, nunca conseguiram curar as feridas da rejeição. Existem feridas que o tempo não cura. Nós encontramos, por exemplo, José, que foi rejeitado pelos próprios irmãos de sangue. José foi rejeitado pelos irmãos na sua adolescência.
Deus o favorece, ele se casa, ele se torna um homem de relevância, ele se torna um homem importante naquela terra, naquele governo, naquele país. Ele casa com uma princesa, uma filha de um sacerdote. Ele tem o primeiro filho, coloca o nome de Manassés, dizendo: esqueço-me do sofrimento da casa de meus pais. Ele tem um segundo filho e coloca o nome de Efraim. E ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Faraó olha para ele e diz: você não vai mais se chamar José. A partir de agora, todos irão lhe conhecer como Zafenate Paneia, provedor. Quem olha para Zafenate Paneia não imagina que ele carrega dores, feridas, sequelas, feridas que não foram curadas. Elas estão escondidas, mas não estão curadas. De repente, a Bíblia diz que José, ou melhor, Zafenate Paneia, vê os filhos do hebreu Jacó, seus irmãos. Quando ele vê, a Bíblia diz que ele se apressa para sair da presença dos seus irmãos para chorar. Meu pastor, ele chora em secreto, mas ele enxuga as lágrimas e vai diante dos irmãos, que não sabem quem é aquele homem. Aqueles hebreus, os filhos de Jacó, olham para aquele homem e diz: Zafenate Paneia, meu senhor, viemos aqui comprar pão, viemos aqui comprar trigo. Zafenate Paneia tem uma postura de senhor diante dos seus irmãos. E ninguém sabe, talvez nem a esposa soube, que ele chorou escondido, que ele chorou no secreto por causa das feridas que o tempo não curou. Ele não chora na presença dos irmãos, mas ele chora em secreto. Quantas pessoas não choram na presença dos filhos? Quantas pessoas não choram na presença da esposa, na presença do esposo? Porque nós queremos parecer que as coisas estão tudo bem e que somos fortes. E na tentativa de transmitir que somos fortes, nós estamos escondendo feridas. Feridas escondidas não nos fortalece. É por isso que nós estamos tendo tanto adolescentes se suicidando, jovens que estão se matando, pastores que estão tirando a sua própria vida, pregadores que falam em línguas estranhas, que profetizam, que estão se matando. Porque nós estamos escondendo as feridas. Porque nós queremos ser melhor do que o Filho de Deus. Jesus em nenhum momento escondeu as feridas. Perguntaram para ele. Ele diz: veja aqui, ó, me feriram aqui no meu lado. Jesus abriu as mãos e diz: vede aqui a marca dos cravos. Ele arranca as alparcas e diz: vede as marcas aqui dos cravos nos meus pés. Era Jesus dizendo: eu fui ferido e não me constranjo em mostrar as cicatrizes. Eu fui ferido, mas eu estou vivo. E estou mais vivo do que nunca. Oh, Ramachúria, aleluia.
Esta noite eu prego para homens e mulheres que foram feridos, mas sobreviveram. Deus te preservou, Deus te conservou. Eu estou aqui esta noite para lhe dizer, como disse o salmista no Salmo 27, no verso 10, o salmista disse: ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, existe um propósito maior, existe um plano maior. Ainda que a minha mãe e o meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que a igreja levantasse. Nenhuma rejeição é maior do que os planos de Deus. Nenhuma rejeição neutraliza o propósito de Deus para a sua vida. Eu assumo esta tribuna esta noite para lhe dizer que Deus lhe escolheu primeiro do que todas as coisas. Antes que eu vou profetizar aqui, pastor Jackson, levante a sua mão esta noite. Sobre a sua mão levantada eu declaro que antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, antes que a rejeição chegasse, antes que o desprezo chegasse, antes que o sentimento de morte, de depressão, de angústia, Deus estava lá dizendo: eu te conheço, eu te escolho, eu traço teus planos, teus projetos, teus caminhos, eu escrevo o teu nome no meu livro, eu escrevo a tua história. Esta noite é a noite de nós sacudimos o pó e entendemos que o plano de Deus é maior. Meus irmãos, infelizmente nós herdamos uma herança invisível. E se nós não tivermos cuidado, nossos filhos irão herdar o que nós herdamos. Nossos netos irão herdar o que nós herdamos. Às vezes nós não entendemos a razão pela qual um jovem tão dócil como José foi desprezado e rejeitado pelos irmãos. A raiz está em Jacó. Diga Jacó. Jacó é a raiz da rejeição do seu filho José. Quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, dizendo: eu existo, eu estou aqui. Ele nasce e o pai Isaac olha para ele e olha para o irmão, que são gêmeos, e o pai Isaac diz: Rebeca, meu amor, esse aqui vai se chamar Esaú. E Rebeca pergunta: e o outro garoto? Colocar o nome de Jacó. Os meninos vão crescendo e a mãe percebe que o pai favorece um e desfavorece o outro. Na tentativa de preencher a lacuna paterna, a mãe traz Jacó para perto, potencializando a ausência paterna. Quantos pais nós temos? Pais que são presentes fisicamente, mas ausente emocionalmente. Um dia desse eu vi um avô. A Bíblia diz em Provérbios 17:6 que os filhos dos filhos é a coroa dos velhos. Quem tem a oportunidade de ver os seus netos está sendo honrado por Deus. Só que essa honra está sendo desprezada por muitos. Um dia desse eu vi um avô, o neto acabou de chegar na casa dele. Ao invés dele curtir o neto, brincar com o neto, ele preferiu dar atenção para essa. Quantos pais nós temos que são presentes fisicamente, mas ausente emocionalmente?
Jacó e Esaú vão crescendo dentro de casa, e de repente Jacó ouve o seu pai dizer para o seu irmão: Esaú, meu filho, papai te ama. Mas Jacó não ouve as mesmas palavras saindo da boca do pai para ele. Um dia desse, um pastor me confessou e disse: pastor Israel, meu pai nunca me deu um abraço. Curiosamente, senhores, ele também tem dificuldade de abraçar o filho. Jacó vai crescendo e Jacó vê que o seu pai Isaac olha para Esaú e diz: Esaú, papai tem tanto orgulho de você. Aí Jacó tenta recompensar do seu jeito, mas ele percebe que não consegue competir com o seu irmão, porque o seu irmão é caçador. O seu irmão é guerreiro. Então Jacó nasce e ele cresce, e dentro dele forma-se uma lacuna paterna. Quando ele chega na sua juventude, ele tem uma desavença familiar, e ele vai para a sociedade. Chega na sociedade, ele diz: eu quero casar. E ele se esforça e trabalha para casar. Ele casa. Irmãs, quando Jacó casa, na primeira manhã de lua de mel, ele acorda primeiro do que a esposa, e a esposa acorda e percebe que o marido não está na cama. Ela imagina, no mínimo, ele se levantou mais cedo para fazer um belo café da manhã para mim. Quando a irmã Lia a levanta da cama, ela percebe que o marido não está na cozinha, não está na sala, está fora da tenda. Ela vai para fora. Quando Jacó a vê, ele põe a mão na cabeça e diz: aonde que eu estava com a cabeça que eu casei contigo? A irmã Leia ou Lia leva um choque, porque agora o seu marido não disfarça. O seu marido está lhe rejeitando, e é uma rejeição brutal, é uma rejeição direta. E ela passa a pensar que o defeito está nela, que ela não é boa o suficiente, que ela não sabe cozinhar o suficiente, que os seus cabelos não são bonitos o suficiente, que o seu rosto não é bonito o suficiente, que o seu sorriso não é bonito o suficiente. E ela passa a pensar que o defeito está nela. Mas a questão é que Jacó foi rejeitado, e quem é rejeitado tem uma tendência de rejeitar. Quem é ferido tem uma tendência de ferir. Recentemente um obreiro me procurou e disse: pastor, eu tratava mal os meus filhos, tratava mal a minha esposa, eu não sabia onde estava a raiz. Até que eu descobri que eu estava reproduzindo o que fizeram comigo. E quantas mulheres têm a sua autoestima achatada? Quantos homens estão tentando provar o seu valor para a sua esposa? Porque a sua esposa foi rejeitada pela mãe ou pelo pai, e ela reproduz isso no seu relacionamento. E passamos a questionar quem somos. É por isso que a rejeição nos machuca e nos atinge, porque nós estamos perdendo a nossa identidade. Se houve um homem que sofreu rejeição em todas as áreas, esse homem se chama Jesus de Nazaré. Jesus experimentou rejeição em todas as esferas da vida: ministerial, social, familiar. Jesus experimentou a rejeição, só que você percebe, lendo os evangelhos, que a rejeição não atingiu ele, não mexeu com ele. Dói, mas não o paralisou. Por que não paralisou? Porque antes de Jesus fazer qualquer coisa, a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, que Jesus foi ao Jordão.
Em Mateus 3, Jesus foi ao Jordão. Perceba-se que é no Jordão que Jesus ouve a voz do Pai. Antes de ouvir a voz do Pai, ele ouviu a voz de João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí quem é mais poderoso do que eu. Eis aí quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, antes de ouvir a voz do Pai, Jesus ouviu o céu se rasgar sobre ele, se abrir sobre ele. O Espírito desceu. Tudo isso é maravilhoso. Mas nada se compara com a voz que vem do alto. A voz que veio não era de patriarca, não era de profeta maior, profeta menor. A voz que veio do alto era a voz do Pai. E a voz dizia: esse é meu filho. Quando Jesus sai do Jordão, ele vai para o deserto. E no deserto o diabo se aproxima e diz: se tu és o filho de Deus. O que o diabo está fazendo nesse tempo na vida dos nossos adolescentes é colocando em dúvida a identidade deles. Nos colégios, nas faculdades, nossos filhos estão sendo atacados na identidade. Antes de Jesus fazer milagres, pregar, antes de ressuscitar e multiplicar pães e peixes, antes de todas as coisas, ele ouviu a voz do Pai que dizia: esse é meu filho amado. Os adolescentes aqui presentes, Jesus tinha viva a memória da voz do Pai que bradou no Jordão: esse é meu filho. Aí enquanto Jesus estava andando, alguém dizia: esse aí expulsa o demônio pelo dedo de Beelzebul. Não mexeu com ele. Esse aí é falso, não mexeu com ele. Esse aí não diz quem ele é. Esse aí não diz quem. Esse aí se assenta com pecadores e publicanos. Não mexia com ele. Falavam de Jesus e ele continuava pregando, continuava falando, ele continuava evangelizando, porque quem sabe quem é no Pai não se deixa se abalado pela opinião alheia. Quem sabe quem é no Pai não fica estagnado, paralisado, se cortando, se mutilando, desejo de morte. Igreja, levante as mãos aos céus. Nós temos uma identidade, e a nossa identidade não está nos homens. A nossa identidade não está nos lugares horríveis que frequentamos no passado. A nossa identidade não está no resultado dos nossos erros. A nossa identidade está em Cristo, em Cristo, em Cristo, que está a nossa identidade. Nós temos que parar urgentemente de se importar com aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar ao nosso respeito. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus nos lavou. Porque ele nos deu vestes novas, vestiduras de louvor, veste de júbilo. Ele apagou o nosso nome do livro da morte e escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, meu Deus! Nenhum de nós aqui é melhor do que Jesus. E sendo ele Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre. Se despiu da sua glória e veio a essa baixa terra. E João escreveu no capítulo 1, no verso 11: ele veio para os que eram seus, e os seus. Ali era para Jesus ter desistido de tudo. Mas ele disse: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ao invés de Jesus fazer a mesma coisa que fizeram com ele, ele abriu os braços e ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e fadigados. Era ele dizendo: não é porque me rejeitaram que eu vou rejeitar. Não é porque me desprezaram que eu vou desprezar. Não é porque me feriram que eu vou ferir.
Não é porque me machucaram que eu vou machucar. Muito pelo contrário. Daqui a alguns dias vai sair, das minhas feridas vai sair sangue. Mas da mesma ferida que vai sair sangue, vai sair água que vai matar a sede. Que manchororossúria, calavacel e plouce que minchaua, elebracanto como um churissal e rash. Esta noite o Espírito de Deus está me dizendo que Deus vai sacudir dos nossos ombros os fardos antigos, vai quebrar. Eu sinto no meu espírito que correntes antigas serão quebradas aqui, pastor Jackson. Eu concluo dizendo aos irmãos, em Malaquias 3:17, Deus declara: e eles serão meus, serão para mim um tesouro particular. Em Efésios 1:4 está escrito: ele nos escolheu no amado antes da fundação do mundo. Em Efésios 2:10 está escrito que nós somos feitura de Deus. Na primeira carta do irmão João, no capítulo 3, no verso 1, olha essa grandeza que está escrito: vede quão grande amor o Pai tem nos concedido, que fôssemos chamados de filhos de Deus, de filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 15, nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar, Abba Pai, Abba Pai. O Espírito de Deus clama ao nosso espírito que somos filhos. Esta noite eu estou pregando para os filhos de Deus, para as filhas de Deus. Esta noite eu estou pregando para aqueles que receberam o direito de se assentar à mesa do banquete. Eu estou pregando essa noite para aqueles que foram resgatados do Egito, foram transportados do império das trevas e estão no reino de luz. Ficamos em pé, por favor. Faça assim com a sua mão. Diga: o meu nome está escrito no livro da vida. Diga: em Cristo eu sou herdeiro de Deus. Agora olhe para mim para nós orar. Em Lucas 6:12 Jesus chama. Em Lucas 6:12 Jesus escolhe. Em Mateus 1 Jesus dá poder e autoridade. Jesus dá poder àqueles homens, para aqueles homens curar, ressuscitar, limpar e expulsar demônios. Então aqueles homens são homens chamados, escolhidos, e foram capacitados com o poder de Deus. Aí Jesus envia eles no verso 5 do capítulo 10. Jesus envia e Jesus diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai. Aí Jesus diz: cure, liberte, ressuscite, limpe. Aí Jesus conclui a instrução dizendo: quando vocês que foram chamados, quando vocês que foram escolhidos, quando vocês que têm poder de Deus chegarem numa casa ou em uma cidade, carregando a mensagem que salva, carregando de Deus,
sendo representantes do céu. Quando vocês chegarem numa casa com tudo isso que eu estou dizendo, e essa casa não vos receber, eu não quero nenhum de vocês. Está ouvindo, Simão? Está ouvindo, João? Felipe, Mateus, Bartolomeu? Vocês estão ouvindo? Eu não quero nenhum de vocês tentando provar o valor de vocês na casa da rejeição. Porque o que eu dei a vocês não veio de baixo, veio de cima. O que vocês carregam é uma riqueza insondável da parte dos céus. Mas isso não nos torna isento de serem rejeitados. E quando vocês forem rejeitados, Jesus não disse se, Jesus disse quando, porque é inevitável. Quando vocês forem rejeitados, eu quero que vocês saiam, e quando vocês estiverem saindo da cidade ou da casa, eu quero que vocês parem e veja se vocês não estão levando alguma coisa, algum rancor, alguma mágoa. Veja se não grudou no coração algum pó. Sacode a poeira dos pés. Eu quero que vocês se desliguem desse ambiente, desta experiência traumática. Eu quero que vocês deixem para trás, porque a caminhada é muito longa. Eu não quero nenhum de vocês acumulando pó no coração. Eu quero que vocês sacudam a poeira dos pés e entenda que quem vos chamou foi o Senhor. Foi o Senhor, aleluia. Ai, meu Deus, coloque a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. A rejeição não fala do rejeitado, a rejeição fala mais de quem rejeita. Não tente provar seu valor a ninguém. Não insista. Não mendigue afeto de ninguém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se ame. Se valorize. Goste de você mesmo. Goste da tua gargalhada. Goste de você. Aprecie você mesma. Te place, plouva céu e canto como um daraçau e derramanto como um chouramanarassuri cavavauer, uramanto como um tauer céu e canto roxo. Eu sinto que essa noite, dores antigas serão esta noite estancada. Deus vai estancar. Deus vai estancar sangramentos silenciosos antigos aqui. Ai, meu Deus, há uma ação do Espírito aqui, pastores, que trabalha nesta casa, nesse município. Deus está jogando por terra esse sentimento de morte, de suicídio, de depressão, de mágoa, de tristeza, porque hoje o pó do passado vai ficar no passado e nós iremos viver. Ai, Jodai a Saura, onde comando a papai a barras. Toda a igreja faça assim. Levante as mãos assim. Diga: esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Diga: eu estou decidido a prosseguir para o alvo. Diga: esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Diga: não vou levar nada, sequer o pó. Diga: nenhum restígio vai permanecer na minha alma. Diga: eu levarei a minha cruz para trocá-la
por uma coroa. Diga: eu vou andar a passos firmes, sabendo que Deus é meu Pai. Oh. Será se você pode dar um abraço em alguém? Será se você pode receber o abraço de alguém? Será se você pode atravessar o corredor e abraçar alguém? Receber o abraço de alguém? Cadeias se quebram esta noite. Deus está te dando intrepidez para sacudir o pó do passado. Sofri naufrágio, fui preso, fui abandonado, esquecido, passei fome, fui açoitado, espancado. Disse Paulo: passei por tudo isso, mas eu decido seguir, eu decido prosseguir, eu decido avançar a caminhada. Oh, racha, aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, antes que vocês se assentem, há entre nós alguém afastado, distanciado, alguém não crente. Por favor, levante a mão se há alguém não crente, dá um sinal. Afastado, distanciado, alguém que é amigo da igreja, rapidamente, por favor. Tem uma mão levantada ali atrás. Você já foi crente, filha? Vem aqui à frente, por favor. Tem um jovem chegando aqui, pastor Jackson. Aleluia. Qual é o seu nome, filho? Moisés, tirado das águas. Qual o seu nome, filha? Jennifer. Jennifer, eu quero orar pela sua reconciliação, filha. Moisés. Moisés, olha para mim, Moisés. Você já foi crente, filho? Eu quero orar pela sua reconciliação. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. As circunstâncias não neutralizam os planos que Deus tem na tua vida. Eu quero orar pela sua reconciliação hoje. Igreja, levante as mãos para cá. Senhor, aqui está o Moisés, a Jennifer. Jesus, como igreja te pedimos agora, quebra as cadeias da vida deles, Senhor. Quebra, meu Deus, e traz a libertação da mente, do coração e da alma. Apaga o nome deles do livro da morte. Escreve no livro da vida, Senhor. Purifica-os e lava-os no sangue do Cordeiro. Lava as suas vestiduras, ó Pai. Como igreja, meu Deus, nós declaramos a libertação deles agora, a reconciliação pelo sangue. Sejam libertos, sarados, curados. Recebam em nome de Jesus Cristo o perdão de Deus e sejam novas criaturas em Cristo Jesus. A igreja diga amém. Vocês serão conduzidos aí, graças a Deus. Pastor, deixa eu falar dos meus livros. Por favor, me ajude aqui com os meus livros.